Deus é bom. Segura na mão desse irmão que está aí do seu ladinho. Segura na mão dele. Pede para o Espírito Santo abençoar ele. Como que você gostaria que alguém orasse por você? Ore por essa pessoa que está aí do seu lado agora. Abençoe a vida dela. Abençoe a identidade dela. Abençoe ela como pessoa. Abençoe ela. Declare, decrete sobre a vida dela toda a sorte de bênçãos e milagres da parte do Senhor. Pai, eu quero abençoar meus irmãos aqui, Senhor, com toda a sorte de bênçãos. Eu quero que eles sejam felizes, Senhor. Eu quero que eles sejam alegres. Eu quero que eles sejam contentes. Eu quero que eles nasçam de novo em todas as áreas da vida deles, Senhor. Eu quero que eles sejam referência em suas casas. Eu quero que eles sejam referência na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, no meio dos familiares. Eu quero, Senhor, que eles sejam as pessoas mais felizes dessa terra. Eu quero que os meus irmãos tenham muita saúde, Senhor. Muita saúde. Que eles não tenham nenhum tipo de doença, nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de enfermidade. Senhor, eu quero que quando eles deitem na cama, eles possam dormir tranquilos, que eles peguem no sono, que eles descansem, e que ao despertar eles estejam alertas, que eles estejam bem, que a semana deles seja uma semana de vitória, que a semana deles seja uma semana de bênção, que eles tenham dias como eles jamais viveram, que sejam dias extraordinários, que cada pessoa olhar para cada um desses meus irmãos que aqui estão, digam para eles, você é diferente, você tem a glória de Deus, você tem o brilho de Jesus, você tem o bom perfume de Cristo. Pai, eu abençoo meus irmãos aqui, eu abençoo o destino deles, eu abençoo a identidade deles, eu abençoo a entrada, a saída deles, por onde eles forem, eu abençoo o deitar, eu abençoo o levantar, eu abençoo, meu irmão, o teu destino, a tua identidade, a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus bens, as obras das tuas mãos, eu abençoo, eu te abençoo, você é abençoado, você é bem-aventurado, você é feliz, você é contente, eu te abençoo, receba toda a sorte de bênçãos da parte do Senhor na tua direção. Receba as bênçãos do Senhor, céus abertos sobre a sua cabeça. Receba este milagre, receba esta unção, receba este mover sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Dê um abraço nessa pessoa que você orou por ela. Diga, eu te abençoo em nome de Jesus. Diga alto, diga, eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã. Abençoa tua esposa, abençoa teu marido, abençoa teu pai, abençoa teu filho. Abraça essa pessoa aí. Abraça da esquerda, da direita. Tenha liberdade com essa pessoa. Se é um homem ou uma mulher que você abraça de lado, aprenda. Abraço de crente aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Seja muito bem-vindo à casa do Pai. Isso. Continue cumprimentando. Pode se assentar se você já cumprimentou essa pessoa. Se você ainda não cumprimentou, cumprimente ela. Amém. Glória a Deus. Vem cá, Esther, se coloca de pé, vem aqui, faz favor, minha filha. Vou te ensinar hoje como é que crente, um homem abraça uma mulher que não é a mulher dele. Ô, meu irmão, Deus te abençoe. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Se a mulher que está perto de você, ou na igreja, ou em qualquer lugar, no teu trabalho, na rua, se ela não é sua esposa, você não abraça ela assim. Você não tem essa liberdade. Você é um crente. Você é nascido de novo. Você vai ensinar o mundo a abraçar as pessoas. Homem casado ou solteiro. Ah, mas eu quero casar, pastor. Então, o dia que você casar, você abraça uma mulher de frente e você sente, com toda liberdade, quero falar isso aqui como pastor, com todo respeito, você vai sentir o seio dessa mulher no teu corpo. Se ela não é sua, você não tem esse direito. Então, mulheres, se você vier me abraçar, não me abrace de frente. Não me force a ficar de lado para te abraçar. Eu não quero te envergonhar, respeito. Então, homem abraça a mulher assim, mulher abraça o homem assim. Pode ter o respeito, pode ter o abraço. Não se abraça de frente, não pega a pessoa pela cintura. Não é assim que crente se abraça. Crente, se você não tem liberdade, nem abraço. Pega aqui, ó, Deus te abençoe. Isso demonstra respeito. Só um homem casado, agora se coloque no lugar, só um homem casado sabe o que é isso. Se algum homem te abraçar, abraçar tua esposa de frente, sim, pegar ela assim.
Você gosta? Vai gostar? Sim ou não, homens? Parabéns para você. Não faça isso com a esposa de ninguém, com a filha de ninguém, com ninguém. Agora, homem, irmão, aí se abraça, levanta ele, tira sarro da careca dele, faz o que você quiser, bagunça com ele desde que você tenha liberdade, pra você não apanhar também. Mas, amém? Nós, como igreja, instruímos o básico e vamos até o profundo, amém? Já vou ensinar você sobre isso aqui um pouco mais. Glória a Deus, obrigado, filho. Deus te abençoe. Então, a gente instrui até nas coisas simples, amém, irmãos? É bom isso. Porque a gente vem de um mundo que não nos ensinaram isso. Porque nos ensinaram que para a gente mostrar que a gente é macho, que a gente é legal, a gente faz do jeito que a gente quiser. Não é assim que Deus fez. Você tem direito legal para uso, bom proveito com saúde e alegria da esposa, da mulher, do homem que Deus te deu. Ah, pastor, então o senhor falou do seio da mulher, então o homem não tem, então pode abraçar de qualquer jeito. Não, não é teu homem. Você não precisa sentir partes do corpo da pessoa. Respeite, ame ela. Então a gente como igreja, a gente se abraça muito, sim ou não? Se abraça muito. A Bíblia fala até do ósculo santo. Não é uma doutrina bíblica, não é obrigado a fazer. Mas se você tem liberdade, você ama e respeita uma pessoa, você dá um beijo no rosto da pessoa. Quando você tem muito carinho, muito respeito pela pessoa, você tem uma tendência a abraçá-la e beijar o rosto dela, demonstrando o teu mais alto nível de respeito que você tem a ela. Então, com liberdade, com graça, com sabedoria, e beijo no rosto não é pôr o lábio na bochecha do outro e chupar para dentro, não, irmão. É porque isso é perigoso também. Isso é lascivo. A lascívia, ela é liberada. Aonde? No casamento. A mulher pode dar da sua lascívia ao seu marido, o marido da sua lascívia à sua esposa. Fora disso, é pecado. Amém, irmãos? Então eu falo isso para vocês com todo carinho, que assim a gente vai doutrinando. Estamos começando agora, amém? Então, se a gente crescer para 1 milhão de pessoas e você vai doutrinar ela, o pastor não precisa ficar pregando isso de altar mais, você vai ensinar com a tua vida. Vai falar, rapaz, naquela igreja eles cumprimentam a gente, eles abraçam a gente, mas eles respeitam a gente. Amém, irmãos? Então vamos cuidar uns dos outros, respeitar uns aos outros e amar uns aos outros. Amém? Olha para as pessoas que estão do seu lado e diga assim, yes. Bate aí, bate aí, bate aí. Fala, yes. É isso aí, irmão. Porque aqui nós ensinamos até o inglês, entendeu? Aqui nós somos entendidos na língua. Aqui é yes, irmão. É a única coisa que eu sei em inglês também. E hambúrguer, McDonald's, Burger King, essas coisas assim. O resto, deixa com os entendidos do inglês aí. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Diga comigo, tricotomia. Pastor, o que é isso? Vou fazer tricô aqui na igreja agora. Vamos fazer tricô. Todo mundo fazendo tricô. Tricotomia. Diga tricotomia. O que é tricotomia, pastor? É a mensagem dessa noite. A tricotomia do homem. Ou do ser humano. Não fala do sexo masculino, está falando do ser vivente. A tricotomia do homem, ou a tríplice natureza do homem. Pastor, o que é tricotomia? O que é tríplice natureza? Nós, como seres humanos, somos 3 em 1. Assim como o nosso Deus é 3 em 1. Deus é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Amém? E Deus, Ele designou isso para nós. Como que Ele designou isso? Abra sua Bíblia comigo. No livro do Gênesis, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Nós vamos aprender hoje sobre esta tricotomia. Diga comigo assim, toda pregação que não me incomoda, ela me acomoda. Amém, irmãos? Toda pregação que não te incomoda, ela te acomoda. Todo pregador ou pregação que não deixa o pecador indignado consigo mesmo, tem algo errado. Qual é o meu papel aqui como pastor? Te orientar. E a minha orientação, ela precisa incomodar você nas áreas de fragilidade da sua vida. A palavra daqui hoje, ela tem que ecoar na tua cabeça lá na segunda-feira, na terça-feira, lá no sábado que vem, lá no domingo de manhã. Você tem que trazer à memória a palavra que foi pregada aqui, dizendo assim, rapaz, parece que eu vou fazer algo, parece que o pastor aparece na minha frente, irmão. Eu escuto a voz dele, estou ouvindo vozes agora. Eu vou tomar umas atitudes, parece que o pastor está falando na minha cabeça.
Toda palavra que não te incomoda, ela te acomoda. O evangelho que em alguns lugares tem sido pregado hoje é um evangelho de comodismo, que faz as pessoas permanecerem naquilo que elas estão, porque assim elas não incomodam. Mas o verdadeiro cristianismo, ele sempre incomodou o mundo. O verdadeiro cristianismo sempre mexeu com os ambientes em épocas diferentes. Todo cristão, através da mensagem do evangelho, ele incomoda. Ele não é chato. É o evangelho, através da vida dele, que vai mexer com as pessoas. Vai tirar as pessoas do seu comodismo. Então hoje nós vamos aprender sobre tricotomia. O que é isso, pastor? A trindade humana. Espírito, alma e corpo. Isso é tricotomia. Deus é trino. Trindade. É Pai, Filho e Espírito. Ou Espírito, Filho e Pai. Porque o Espírito não é menor, porque a gente fala o Espírito por último. As pessoas pensam assim, tá, Deus Pai é grande, Deus Filho é mais ou menos, e Deus Espírito Santo é bem pequenininho. Não, irmão. Pode ser Deus Espírito, Deus Filho e Deus Pai. Ou Deus Espírito, Deus Pai e Deus Filho. A ordem não vai alterar a autoridade. Quem está aqui comigo, diga amém. Amém. Então nós somos Espírito. Aí conosco a história muda. Você não é uma carne que tem uma alma e um espírito bem longe. Não, você é espírito, que tem uma alma, e você habita em um corpo. Esse corpo vai voltar ao pó, à terra, do qual nós somos criados aqui. Diga, eu fui criado do pó, mas eu fui gerado pelo Espírito. Então, antes de você ser criado, você foi gerado. Quem consegue entender aqui? O bebezinho hoje, o mundo entra em conflito, querendo matar seres humanos dentro do ventre das suas mães, porque eles acham que o ser humano só existe depois que ele sai da barriga. Porque as pessoas só conseguem entender um ser humano que ele vê. Então ele diz assim, esse ser humano foi criado, ele está aqui, eu sinto ele, eu pego nele, eu vejo ele, eu ouço ele. Mas para Deus, o ser humano, antes de ser criado, ele foi gerado. É por isso que eu e você temos saudade do céu. Porque a gente pode não ter memória física dele, mas a gente tem uma memória espiritual do céu. Por isso que você tem vontade de voltar para lá. Porque eu e você fomos gerados no céu antes de sermos criados na terra. Porque nós somos um espírito, que temos uma alma, e habitamos em um corpo terrestre, que vai morrer e vai voltar para o pó e acabou-se. Olha que coisa interessante que está escrito aí em Gênesis. Capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, verso 26. Falei 2, né? Gênesis 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem. Façamos. Por que Deus falou façamos? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam batendo um lero, um papo. Estava Pai, Filho e Espírito Santo conversando. Como nós vamos fazer? Aí Pai, Filho e Espírito Santo dizendo, façamos o homem. De que maneira? Conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou então Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pronto, já acabou. Homem e mulher, amém? Não tem mais dúvida. Beleza, vamos para frente. E Deus os abençoou. Diga, eu sou abençoado. Deus te abençoou, me abençoa, irmão. E disse-lhes, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Poderia ler muito mais, mas quero parar por aqui. Depois você pode ler na tua casa o restante, você vai se interessar muito. Façamos o homem. Deus conversando dentro da Trindade, com o mesmo poder, mesma autoridade, apenas manifestações diferentes, para períodos diferentes, em ambientes diferentes. Deus Pai Todo-Poderoso está no céu, Jesus, que é Deus, veio como homem na terra, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, está à destra de Deus, está sentado à direita do Pai, e o Espírito Santo permanece conosco hoje na terra, porque Jesus falou que Ele iria, mas deixaria o Consolador, aquele que geraria consolo em nós, e que habita em nós, e que está dentro de nós
hoje aqui na terra para aqueles que o receberam, que o aceitaram e que vivem uma vida de santidade. O Espírito Santo vive dentro de quem vive em santidade, porque o Espírito não é carnal. O Espírito não é almático, já vou te ensinar sobre isso. O Espírito é santo. Então o Espírito Santo habita dentro do meu espírito, que luto dia após dia para viver em santidade. Até aqui estamos entendidos? O texto está dizendo para nós, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E ele diz algo interessante, que esse homem e essa mulher que eu gerei e que eu criei, exerça domínio sobre os animais, que voa, que está na terra, debaixo da água, que rasteja sobre as plantas. Mas Deus não disse para o homem exercer domínio sobre o outro homem. Deus não disse para o homem exercer domínio sobre a mulher. Não disse para a mulher exercer domínio sobre o homem. E não disse para o homem exercer domínio sobre si mesmo, sem a dependência do Espírito Santo. O homem é dependente de Deus até para o domínio próprio. Porque o nome é domínio próprio. Mas se você não cuidar, você chama de domínio próprio a tua carnalidade. Como que é o nome de carnalidade chamada de domínio próprio? Alguém sabe? Diga comigo, demônio próprio. Quem não tem o domínio próprio, que é dado pelo Espírito Santo e gerado por ele, tem um demônio próprio. Escreveu, não leu, o pau comeu. Esse é o meu jeito. Isso é demônio próprio. Existe Satanás por trás da tua carnalidade, agindo na tua personalidade, e você diz que isso é uma ação sua, natural, porque veio de geração em geração, e você é a cópia do teu pai, e você é a cópia do teu vô, e você é a cópia do teu bisavô, e do trisavô, e do sei lá quantos vô. Eu quero dizer uma coisa para você, se você entregou a sua vida a Jesus, você vai ter que lutar dia após dia, pela palavra de Deus, através do Espírito Santo, para que o domínio que não é teu, que vem de Deus, comece a se apropriar da sua vida. Isso se chama domínio próprio. O domínio próprio não é meu. O domínio próprio vem de Deus. E através da palavra de Deus, eu começo a dominar a minha carne, a minha alma, através do Espírito, que é o Espírito Santo que habita nele agora. Você já vai aprender um pouco mais sobre isso. Eu quero ser profundo essa noite. Eu quero mexer com a tua cabeça. Eu quero mexer com o teu coração. Não com persuasão humana, mas pela palavra de Deus, como eu já estou pregando para você aqui. É o que eu digo para você e o que eu já disse aqui agora nessa abertura. Nós, irmãos, não temos como dominar pessoas. Deus não te levantou para você dominar pessoas. Você, pai, não é para dominar teu filho. Você é para viver cheio do Espírito Santo, influenciando ele, para querer imitar você, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Você é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, digno, se é que eu posso usar essa linguagem, a ser imitado. Alguém ao qual as pessoas caminhando perto estão entendendo que você é a imagem e semelhança do Criador. Você tem a tricotomia de Deus equilibrada. Teu espírito, tua alma e o teu corpo equilibrados. Diga comigo, espírito, alma e corpo. Cada um tem uma função. Cada um tem um tempo. Cada um tem um momento de ser alimentado. Não é pecado alimentar a carne, pastor? Não. É pecado alimentar a minha alma, pastor? Não. É pecado só alimentar meu espírito? Não. Pecado é quando você se esforça demais em um e abandona os outros. Você ser espiritual, demais, mas com a alma podre, uma carne largada, você abomina o evangelho. Você é mau testemunho. Não, eu sou muito crente, eu oro de joelhos 6 horas por dia, tenho calos no joelho. E tenho problemas também no joelho, porque eu estou andando desse jeito assim, ó. De tanto que eu ando de joelho, mas não se exercita, não alonga. Aí ora muito, mas cuida pouco do físico. Aí, eu vou para a academia, eu cuido do físico. Mas acorda 5 da manhã para fazer exercício. Mas não acorda meia hora antes para buscar alimentar o espírito. E a alma está ali no meio, doida para mandar no espírito
e doida para subjugar a carne. A pessoa com seus sentimentos à la vontade, à la internet. Olha o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e quase morre com os benefícios da vida de alguém e os malefícios da vida dos outros. E aí ele começa a falar da sua alma como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo e todo mundo tivesse interesse em saber da vida dele. Aí a alma está dominando tanto o espírito e subjugando a carne. Aí a pessoa não tem força para fazer exercício e nem força para orar. Aí é a alma dominando. Diga comigo, tricotomia. Diga equilíbrio no espírito, na alma e no corpo. Quem está conseguindo entender o início dessa mensagem? Diga até o final dela. Eu vou entender tudinho. E vou sair daqui melhor do que eu entrei. Amém? Assim Deus, ele é trino e ele colocou a sua trindade em nós. Somos trinos ou tricotômicos. Espírito, alma e corpo. Quando eu observo o texto de Gênesis, eu vejo que Deus ratifica, falando 2 vezes, para eu exercer domínio sobre animais que voam, que rastejam, que andam, que nadam, e a grama, a farinha, o azeite, tudo que é semente, tudo quanto é coisa, Deus falou, exerça domínio sobre isso. Mas ele fala 2 vezes. Porque quando Deus fala 2 vezes algo na Bíblia, ratificando na sequência de um texto, é que ele quer que você preste muita atenção naquilo que ele está falando. Quando Jesus usa os termos no Novo Testamento dizendo, em verdade vos digo. Quando Jesus diz em verdade 2 vezes, ele está dizendo, pare para ouvir o que eu vou falar para você. Então Deus está dizendo 2 vezes aqui, porque Deus está querendo dizer assim, ó, não exerça domínio sobre pessoas. Seja um exemplo para as pessoas, mas não subjugue elas. Ame-as, respeite-as, exerça a tua tricotomia para com elas. Abençoe-as pelo Espírito, abençoe-as pela alma e abençoe-as pelo corpo. Foi o que minha esposa falou aqui agora. Seres humanos que fazem coisas, desejam coisas e manifestam coisas no físico. Limpam, arrumam, organizam, cuidam, semeiam. Deus usa os seres humanos. Pessoas com espírito, alma e corpo, para estar conosco. E não é dizendo aqui que, quando se fala de exercer domínio, a pessoa confunde com uma liderança, um cargo de autoridade. Ah, eu tenho meu patrão lá, então ele não pode falar nada para mandar em mim. Entenda bem, níveis de autoridade hierárquico em lugares, em ambientes. A igreja tem pastor, eu não preciso dizer para você que eu sou pastor. Eu não preciso chegar para você e falar, ó, sou pastor, hein? Sou pastor, hein? Isso aí é a alma, está podre, já caiu. A autoridade é exercida com vida. Lá onde você trabalha tem um patrão, ó, lá você é o patrão. Você não precisa ficar gritando que você é o patrão. Você precisa demonstrar a tua autoridade através da sua vida. Você não precisa ficar gritando dentro da tua casa, eu sou o marido aqui, eu sou o pai aqui. Se você tem que fazer isso, é porque você já não é mais. É porque a tua autoridade já foi desconhecida. Você usou de força e não de autoridade. Você ergueu o nível da tua voz. Se você teve que elevar o nível da voz em coisas simples e cotidianas, é porque nem o simples está funcionando na tua autoridade mais. Então não confunda esse tipo de situação aqui. Ao que eu estou falando. Um exemplo que eu vi, talvez você possa ter visto também, uma pastora, uma teóloga antiga falando, dando um exemplo do que quem nós somos e quem é o Espírito ou a presença de Deus na nossa vida. Ela pegou uma luva e ela disse assim, a luva somos nós. Agora, quando eu coloco a mão dentro da luva, a luva, ela pode cozinhar agora. Agora ela pode manipular os talheres. Agora ela pode manipular os alimentos. Se eu troco de luva e eu ponho uma luva de outro material, agora ela pode manipular a peça de um carro, a troca de um pneu. Ela pode construir uma parede. Mas se eu largar a luva não faz nada. E ela diz, a luva sou eu e você. A mão é a presença de Deus. É o Espírito Santo em nós. Nós, sem o Espírito Santo, somos alguém que não serve para nada. Mas quando o Espírito de Deus entra na minha vida e na tua vida,
Ele coloca o alinhamento entre o espírito, a alma e o corpo. E a luva passa a manifestar as manifestações de Deus agora. A tricotomia de Deus através da tricotomia do homem. E agora a luva começa a ter validade. Ela começa a ter importância. Nós somos como luvas, uns de plástico, outros de borracha, outros de tecido, porque cada um é feito por Deus para atingir determinados níveis de ambiente. Por isso eu não exijo de todo mundo a mesma coisa, porque nem todo mundo é igual, mesmo sendo parecido. Todos somos homens e mulheres, mas cada um aqui tem uma função, cada um aqui tem uma profissão, cada um aqui tem um chamado, cada um aqui tem um dom, e Deus vai te usar, mas lembre-se, você sem Deus é algo que vai ficar parado. E aí a pessoa começa a se esforçar demais na força da carne, tentando se mover, tentando se movimentar, e nunca sai do lugar. Esforço demais e pouco resultado. É a carne tentando lutar em todo o tempo, a alma subjugando e o espírito apagado, porque o Espírito de Deus não habita na tua alma. O Espírito de Deus não habita na tua carne. O Espírito de Deus habita no teu espírito, e através do teu espírito é revelado para a tua alma e manifesto no teu corpo. Você começa a ter manifestações físicas de um homem cheio do Espírito Santo, de uma mulher cheia do Espírito Santo, porque o teu espírito está cheio do Espírito Santo. Por isso que você precisa tomar muito cuidado de ser uma pessoa muito sentimentalista e achar que é Deus. É Deus falando, é Deus tocando. Se está chorando muito, é Deus. Nem sempre. Se está rindo muito, está feliz, é Deus. Nem sempre. Eu conheço pessoa que chora muito e não tem nada de Deus. Eu conheço pessoa que ri muito, mas não tem nenhum pingo feliz. O estresse é tanto, a alma está tão ferida, que a manifestação no seu corpo é de três jeitos. Tem pessoa que puxa o ombro, tem pessoa que ri, tem pessoa que treme, tem pessoa que soa. Cada pessoa manifesta a forma do seu nervosismo, a manifestação da sua alma no físico de maneira diferente. Tem pessoa que chora, tem pessoa que ri, tem pessoa que treme, tem pessoa que soa. Cada manifestação no físico, respondendo o que a alma está dizendo. Então eu preciso estar cheio do Espírito Santo, porque é pelo Espírito que eu discerno qual é o Espírito que está agindo na vida daquela pessoa. Você, através do Espírito Santo, consegue discernir qual é o Espírito que está manifestando na sua casa, agindo na tua casa. Estava tudo bem, daqui a pouco começa a ficar tudo esquisito. As vozes começam a aumentar demais. O negócio não está de um jeito legal. Todo mundo acordou meio com a pá virada. Não, na tua casa não acontece, só na minha. Você chegou no local de trabalho, saiu de casa bem, dentro do carro está tudo bem, chegou no ambiente, está tudo esquisito. O homem espiritual discerne todas as coisas, mas por nada é discernido. Ele começa a discernir o que está acontecendo, porque o seu espírito está ativo. E tem muita gente com a alma ativa, dando a glória e a manifestação à sua própria alma, dizendo que é espiritual. Problema sério. Gente que acha que tem dons do espírito, mas tem achismos da alma. Ele olha para alguém, ele admira tanto alguém que ele quer imitar o dom de alguém. Aí ele não tem, mas ele começa a imitar o dom da pessoa. E ele começa a ter os trejeitos da manifestação dos dons do espírito da pessoa. Você já viu aquelas igrejas que todo pregador prega igual? Se você não estiver vendo a cara dele, você acha que é o mesmo. Quando chega lá é outro. Não vou imitar aqui, porque senão vai ficar muito na cara, né? Nós estamos na internet aqui. Mas tem umas igrejas assim, que todo mundo fala igual, fica com as mãos igual, se veste igual, rodopia igual, faz uns aleluia igual. Irmãos, desculpe decepcionar você, mas não tem nada do Espírito aí. Não quer dizer que Deus não possa se manifestar ali. Mas quando a pessoa está com a alma tão ligada, que ele liga a alma dele no dom do outro. E ele esquece do Espírito Santo que quer usar você, entenda a figura de linguagem, como uma luva de pano e o outro é de plástico. Mas tem luva de pano querendo ser igual luva de plástico. Tem luva de borracha querendo ser igual luva de pano. Tem luva de couro. E assim vai, irmão. Eu, há muito tempo atrás, né?
Quando teve umas mudanças na minha vida lá atrás, deixa quieto. Eu tive que ir trabalhar numa metalúrgica, irmão, desesperado, meses e meses sem emprego, perseguido, que nem um maluco, nem uma porta abria. E eu fui trabalhar numa metalúrgica, eu trabalhava embaixo de uma máquina que cortava as chapas de metal e descia aquela chapa fervente e cortante, irmão, em cima da minha cabeça. E eu usava uma luva de pano com borracha e uma luva de couro por cima dela. E no final do dia eu já tinha usado 3, 4 daquelas. Porque eu tinha que amenizar o impacto de uma chapa na outra. Porque elas virariam um gabinete de computador. Virariam maquinários da área de computadorização. Não podia ter nenhum tipo de avaria. Tinha que ser perfeita as chapas. E eu ficava lá segurando elas. Então, irmãos, eu não podia ficar lá debaixo daquela máquina com uma luva de plástico. Daquela que manipula o alimento. Como o Brito, a Tere que trabalha com alimento, tem que ficar usando ali. Não dá. Cada ambiente, Deus vai usar você de uma forma diferente. Aqui eu sou pastor, eu estou aqui pregando a palavra, com a seriedade da palavra, com o peso da palavra, mas eu não estou lá em casa dizendo, aleluia, irmã, graça e paz, shalom, seja bem-vindo à sua cama, se deite, profeta do Senhor. Não existe isso não, irmão. Aleluia, porque seria chato pra caramba, nem eu me aguentaria. Mas tem uns irmãos assim, tem. Nem vou entrar nesses âmbitos aí do passado, porque o negócio era esquisito, os irmãos dormiam de calça social. Porque a falta de entendimento de ser cheio do Espírito Santo era tão grande, que a alma dominava. E o corpo manifestava o que a alma mandava. E o Espírito era anulado. Mas eu tinha um trejeito de Espírito. Ei, o Espírito Santo não quer que você imite ele. O Espírito Santo quer que você seja cheio dele. Ah, não, mas eu gosto de servir a Deus, eu quero servir a Deus. Ei, antes de você servi-lo, Ele quer você para Ele. Serviço é resultado de intimidade. Porque serviço sem intimidade, irmão, vai durar muito pouco tempo. Tem muita gente que gosta de fazer coisa para Deus, de coisa que nem Deus gosta. E de coisa que nem Deus pediu. E aí se cansa. E põe a culpa em Deus, na Bíblia, na igreja, no pastor. Mas é porque era muita alma, muita carne e pouco espírito. Nós precisamos aprender que esse exemplo que eu estou dando para você aqui, você se baseia aonde, pastor? João, capítulo 15. Poderia ler o capítulo inteiro, porque só fala sobre isso. Mas eu quero apenas ler 2 versículos para você. João capítulo 15, verso 5. Jesus nos instruindo, ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Nós não somos a videira, nós somos o ramo dela. E ele diz ainda o seguinte, vós os ramos, quem permanece em mim, diga permanecer, diga nele, e eu nele, esse dá muito fruto. Pode repetir se você quiser. Esse dará muito fruto. Olha o que diz aqui. Porque sem mim, nada podeis fazer. Sem Deus, irmão, nem domínio próprio dá. Sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, nada podeis fazer. Olha o que ele diz no verso 16. Não fostes vós que escolhestes a mim. Não é a luva que escolheu a mão. Mas é a mão que escolheu a luva, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, e a vós outros, e vos designei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto você pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não foi a luva que escolheu a mão, foi a mão que escolheu a luva. E porque Ele me escolheu e te escolheu, estando em nós agora, a manifestação do poder do Espírito, através de mim e de você, quando você orar ao Pai, o Pai vai conceder o teu pedido. Não porque você é bom, mas porque o Espírito Santo habita dentro de você. Fulano de tal, ora a coisa acontece. Ele está buscando um nível de intimidade, comece você a buscar.
Pastor, eu não posso pedir oração para o senhor? Pode e deve. Beleza, estamos juntos. Mas se você não fizer a tua oração e buscar o teu nível de intimidade, você vai ser dependente da fé dos outros. Deus já te escolheu. Deus quer habitar dentro de você, quer designar você. Tem um desígnio para você, tem um propósito para você, tem uma chamada para você, que Deus não deu para mim, deu para você. Mas juntos nós somos poderosos em Deus. Irmãos, nós temos aqui com gente com chamado tudo quanto é tipo, profissões de tudo quanto é tipo, que habitam em bairros, em vilas, em ruas, diferente um do outro. Você tem acesso a coisas que eu não tenho. Você tem acesso a ambientes que eu não tenho. Você é a voz do evangelho lá. Eu estou pregando para você hoje, mas você vai pregar para aquela galera lá amanhã. Ah, mas eu não tenho oportunidade, pastor, de 1 hora e 15 minutos, ficar falando para a pessoa, mas não é para você pregar com ela com palavras, é para você pregar com vida. Se for necessário, use palavras. Mas as pessoas estão procurando gente que viva o evangelho e não fique só falando do evangelho. Porque é muita gente falando e pouca gente vivendo. Hoje, com o advento maravilhoso da internet, tem gente demais pregando e gente demais desviando gente. O que o Espírito Santo quer de mim e de você? Que nós entendamos que Ele nos chamou. Não fostes vós que me escolheste, fui eu que te escolhi. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque Deus te escolheu para você estar aqui essa noite. Não foi o convite de alguém, não foi a chamada do pastor, foi o Espírito Santo mexendo dentro do teu espírito, dizendo: filho, você é nascido de novo, vai ouvir minha mensagem, para você ser robustecido, ser cheio da minha presença e suportar as lutas do amanhã. Não é porque nós somos crentes que não vai ter luta. Não é porque nós somos crentes que não vai ter batalha. Mas Deus quer que a gente fortaleça o nosso espírito para dominar a nossa alma e agir através do corpo que Ele nos deu aqui nessa terra. Cuide da trindade de Deus dentro de você. Deus te permitiu viver nesse corpo aí, então cuide dele. Mas nessa dependência o Senhor colocou a sua essência em cada uma das áreas que Ele criou dentro de nós. Ele colocou a essência dele em cada uma dessas áreas. Ele colocou a essência dele no nosso espírito, a essência dele na nossa alma, a essência dele no nosso corpo. Tudo tem Deus, irmão. Tudo tem Deus. Quando tira o teu sangue e o meu sangue, e pode fazer o DNA, vai buscar as cadeias do DNA agora que eles buscaram, e entenderam que todo ser humano tem uma primícia no seu DNA, chamada a primícia de Deus no DNA do homem. Porque todos nós viemos de um único Deus. É o DNA de Deus que está dentro de mim e de você. Tem a marca de Deus no teu corpo, tem a marca de Deus na tua alma, tem a marca de Deus no teu espírito. Nós somos de Deus. Ele me gerou e te gerou com um propósito. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento. Capítulo 5, verso 23 e o verso 24. Vai destrinchar um pouquinho mais esse assunto para nós. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Sabe quem te chama? Jesus. Precisamos entregar tudo para Ele. Teve uma geração de crente que entregou o Espírito para Deus. E você lê os livros hoje de homens de Deus maravilhosos. Que você lê o livro e a história deles. Os devocionais de Spurgeon. Os devocionais de Finney. Os devocionais de não sei o que. Você vai ver esses caras, você fala: meu Deus, que vida intensa, que vida poderosa. Quantos anos esses homens tinham? 80, 90, 100? Não. 25, 28, 33, 42 anos. Você lê as histórias e os devocionais deles, intensos no espírito, mas buscaram tanto no espírito e esqueceram da sua alma e do seu corpo. Infelizmente, para vergonha nossa, muitos morreram de depressão, porque não equilibravam a alma com o espírito.
Eram homens que passavam 10, 12, 15 horas em oração. Maravilhoso. Mas não dava atenção para si mesmo. Como que ia amar o próximo? Se amar a Deus é em primeiro lugar, e amar o meu próximo é como eu me amo. A pessoa não se respeitava. Não tinha como respeitar o próximo. Muitos deles perderam o casamento, não eram referência como marido, não eram referência como pai, seus filhos, desviados do evangelho, quando tinham filhos. Homens que alimentaram o espírito, e não está errado, mas só fizeram isso. Morreram jovens, quando você vai buscar a história deles, eram jovens que morreram de tuberculose, porque ficavam enfurnados dentro de quartos escuros, buscando a Deus, com medo de sair para fora e pecar. E estavam pecando. O que o Espírito Santo quer nos instruir aqui hoje? Porque hoje é perigoso. Nós somos uma geração que só sabe cuidar do corpo. Somos uma geração que estamos instruídos na internet com segredos milagrosos de coma tanta fruta, faça chá de tal tipo, levanta tanto de peso, toma tanto de creatina, tanto de albumina e não sei o quê, e você vira um super-herói. E tem um monte de... porque estão cuidando só da carne. Hoje temos que tomar muito cuidado. Tem pastores maravilhosos instruindo correto na internet e nas suas igrejas locais, escrevendo livros maravilhosos para nós, como o livro que acabou de ser lançado, 120 anos, que é a promessa bíblica para o homem de viver até 120 anos com saúde. Tem pastores aí como o pastor Aldrin, Dr. Aldrin, escreveu esse livro junto com o Luciano Subirá. Maravilhoso. Mas você tem que escutar a história do cara inteiro, não é só um pedaço. Porque o nosso amado e querido pastor Lamartine Pozella, que também agora essa semana começou com jejum intermitente, começando aos poucos no exercício. Por quê? Porque entenderam que erraram por muitos anos. 165 quilos, 155 quilos, 130 e poucos quilos. Homens que agora estão tendo que correr para tentar recuperar no físico aquilo que alimentaram por muito tempo o espírito corretamente. Homens de jejum, homens de oração, mas que não estavam cuidando do corpo. O que Deus está me instruindo aqui, te instruindo aqui nesta noite? Equilibre o teu corpo, equilibre a tua alma e equilibre o teu espírito. Deus não está te mandando ficar 10 horas de joelho só orando, mas Deus também não está te mandando ficar 2, 3, 4, 5 horas dentro da academia. Deus não está te mandando ficar ouvindo psicólogo e psique e psiquiatra e psico sei lá o que, dia e noite na internet, ou gastando 200, 300 reais por sessão para ir lá e ter alguém apenas para ouvir a tua alma ser desabafada em cima de uma pessoa que não tem o Espírito Santo para te ajudar. O que eu quero trazer para você aqui hoje? Equilíbrio. Equilíbrio. Eu conheço gente magra que está doente. E conheço gente gordinha que está saudável. Mas eu conheço também bastante gente que está muito acima do peso, que está doente. Então, ser magro não é um sinal de saúde. Mas o que o Espírito Santo quer nos equilibrar? Que a gente, através dele, e não de mim próprio, dele, tenha equilíbrio no espírito, na alma e no corpo, porque só através do Espírito Santo eu vou equilibrar a minha tricotomia. Senão eu vou ficar ligado só agora, não, jejum intermitente, eu não entro no jejum espiritual mais, porque agora eu faço jejum intermitente. Ei, jejum intermitente é bom demais para o teu corpo, mas o jejum espiritual está acima do intermitente, e ele vai tocar no espírito. Precisa do jejum intermitente para o físico? Precisa, é bom demais. Tira a refeição da noite, equilibra de manhã, faz alguma coisa, troca o teu cardápio. Parabéns para você, faça isso mesmo, é bíblico também. Até porque a dieta da época de Jesus ou do Velho Testamento era totalmente diferente da nossa. A carne assada a fogo alto e Deus pedindo a gordura como aroma para ele. Por quê? Porque ele estava dizendo, se o meu povo num deserto com 50 graus Celsius comer toda essa gordura, eles vão morrer cedo. Então, entrega a gordura para mim e a carne fica para vocês. Deus nunca tirou o povo de comer carne. Nunca. Deu a carne para o povo e pedia a gordura como aroma. Que ensinamento que Deus estava nos dando. Cuida do teu físico. Entrega para mim como oferta de aroma.
Deus não é alucinado por gordura, irmão. Deus é apaixonado por você. O nosso Deus é um Deus que nos ensina no espírito, na alma e no corpo. Meu Deus, é tanta coisa. O texto está dizendo para nós aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, ele está dizendo para nós aqui, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Deus quer que você seja santo em tudo. E ele diz, vos santifique em tudo. No quê? Em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo. Diga comigo assim, eu preciso ser santo. No espírito, santo na alma, santo no corpo. Quem entendeu? Dê um aplauso ao Espírito Santo. Eu preciso ser santo no espírito, na alma e no corpo. Eu preciso ser santo no espírito, na alma e no corpo. Eu preciso santificar a minha vida. As pessoas estão de olho no meu espírito, estão de olho na minha alma e estão de olho no meu corpo. Eu preciso ser uma referência. Sou bombado no espírito, a alma podre e o corpo acabado. Má referência. Sou bombado na alma, todo equilibrado. Falo bonito, mas se eu espremer essa fruta, vai sair alguma coisa lá de dentro. Se o espírito estiver fraco, vai manifestar. Ah, eu sou maromba no meu corpo, com a alma podre e o espírito apagado. Está morto. Como disse Adam Smith, pregador também, já é da nossa geração mais antigo. Ele diz o seguinte, se você pegar uma laranja e espremer ela, o que vai sair de dentro? Suco de laranja. Mas se eu pegar ela e espremer ela com muita força, o que vai sair dela? Ó, já ficou em dúvida, irmão? Suco de laranja. Só porque eu mudei a força, mudou o suco agora. Você espremer uma laranja, sai suco. Você espremer ela com muita força, sai suco. Aí diz ele assim, tinha uma criança ouvindo ele pregar e falou assim, ah, mas que coisa mais idiota. Ele até se assustou, falou, que isso, gente? Claro que é, apertou a laranja, sai laranja. Ele falou, exatamente, essa é a resposta. E se espremer você, o que sai? Você só revela o que tem dentro de você quando você é espremido. Quando alguém te espreme, o que se revela em você? Só carne? Só alma? Só espírito? Estou sofrendo, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, não. Não, irmão. Deus sabe que te deu uma alma. Sabe, tem muita gente que fala mal de Jó. Ah, Jó, todo aquele negócio. Estava falando isso com a minha esposa hoje. Deus não tem problema em você manifestar para Ele a tua alma. O problema é quando você manifesta a tua alma para outra pessoa que não tem poder de curar a tua alma. Tem pessoas se revelando a alma para outras pessoas mais doentes do que ele. E um doente com outro doente vai virar uma enfermaria. Aquele setor do trabalho, uma enfermaria aquela casa. Só que não tem médico ali, só tem doente. Alguém tem que tomar uma decisão em ser curado no espírito, na alma e no corpo, para ser alguém curativo para as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa começar a manifestar no espírito, na alma e no corpo a santidade de Deus. Espírito é pneuma, do grego. É onde habita o espírito, o homem espiritual. O que é o espírito do homem então, pastor? Vou discernir para você aqui rapidinho, vou destrinchar para você rapidinho. O que é o espírito do homem? O espírito do homem é discernimento. O espírito do homem é onde habita a esperança. É onde habita a adoração. É onde habita a oração. É onde habita a fé. O homem espiritual, o pneumáticos do grego, é o homem regenerado, experimentado, ou o homem espiritualmente maduro. O espírito do homem é aonde tem o discernimento, a esperança, a adoração. É por isso que tem pessoa que vem, está anos na fé, na igreja, e nunca fecha o olho para adorar. Nunca encontra palavras para falar a Deus, porque nunca ativou o homem espiritual, está sempre na alma. Vem para o culto lembrando da janta, vem para o culto lembrando do problema do trabalho, vem para o culto lembrando, só fica com lembranças, memórias, alma ativa. Nunca ativa o espírito, porque no espírito do homem habita a oração, a adoração, a fé, a esperança, o discernimento.
E na alma do homem, o que habita? O que é a alma do homem, pastor? A alma do homem é a psique do grego. É onde tem a imaginação. É onde tem sentimento. É onde tem vontade. É onde tem consciência. É onde tem a razão. É o homem natural. Você quer ver? Deixa eu passar para você aqui. Abra tua Bíblia comigo aí. Em 1 Coríntios capítulo 2. Volta um pouquinho aí de Tessalonicenses, onde você está. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Vai mostrar para mim e para você o que é o homem espiritual. 1 Coríntios 2, 13 diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Quando eu prego a palavra de Deus aqui, é para atingir o teu espírito. É para despertar o teu espírito, porque se o teu espírito está ativado com o Espírito de Deus, você vai discernir todas as demais coisas. Então o homem espiritual, ele ativa o seu discernimento. A palavra de Deus ativa a tua esperança, coisa que o mundo não te dá. O mundo não pode te dar esperança. Por isso que é o problema, a pessoa quer ter esperança na alma não tem esperança. Na alma tem expectativa. A alma não tem esperança. Esperança é uma coisa que só Deus pode dar no nosso espírito. Presta atenção. Agora eu estou falando de alma, imaginação, sentimento, vontade, consciência e razão. Vai aí um versículo abaixo, verso 14. Diz para nós aí: ora, o homem natural, que é a alma do homem, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que o homem que vive na alma, vive só com imaginação, sentimento, vontade, consciência, razão. Não, eu acho que não é bem assim. Não, é o homem da alma. Ele não consegue discernir as coisas, porque essas coisas só se discernem pelo Espírito. A palavra de Deus não se discerne pela alma. A palavra de Deus se discerne pelo Espírito, porque a palavra de Deus é ativada pela fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de... Então não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Porque se o pastor fala dele, fica com Deus, me abandona. Presta atenção. O homem natural, a psique, ou dentro do grego, o psosichos. O homem natural só discerne as coisas da natureza do homem. Por isso que ele só acredita que a vida só exista quando o bebê saiu para fora da barriga. Ele está vendo, ele está ouvindo, ele está sentindo. Enquanto os olhos dele não vê, não existe vida, pode matar. Você consegue entender? Porque eles não discernem que ali dentro tem, além de uma alma vivente, um espírito gerado pelo Pai. Os bebês que morreram no ventre de mulheres, que toda a família estava feliz, e infelizmente para nós aqui na terra, sentimos a dor da perda. Quando chegarmos lá na glória, estarão todos lá e não vão ser bebezinhos, serão adultos, porque o espírito não é gerado pequenininho. O teu espírito não vai crescendo com você depois que você cresce. Já existe alguém formado porque ele foi gerado pelo Pai, lá no céu. Então lá você vai chegar. Se você teve algum filho e você teve um aborto espontâneo, ou se antes de você conhecer Jesus, você teve essa prática que você precisa se arrepender, se ainda não se arrependeu, quando voltarmos para o Pai, se andarmos aqui em arrependimento e voltarmos para o Pai, vamos nos encontrar com pessoas lá e Deus vai te apresentar quem são essas pessoas. Mas o homem da alma não entende isso, porque essas coisas são discernidas pelo Espírito. E o homem carnal, pastor? Corpo no grego é soma. Estão ali no corpo os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos do corpo? Diga comigo: visão, audição, olfato, tato, paladar. Essas são as 5 áreas da manifestação do corpo físico. Deus nos deu ela. É o que eu já preguei para vocês aqui há um tempo atrás. Se a pessoa perdeu a visão, Deus aguça o que nela? Normalmente,
Ele ouve muito melhor do que nós. Ele, tem o olfato muito melhor. Se ele perdeu alguma área do seu corpo físico, Deus aumenta. Dá para ele a possibilidade de treinar com muito mais habilidade aquilo do que eu e você. Pegamos uma folhinha em braille e não entendemos nada. Mas aquela pessoa que não tem visão, ela passa a mão em cima da folhinha, com todos aqueles furinhos, todos aqueles calombinhos, e já leu tudinho. É uma habilidade que Deus deu. A mão entrou nessa luva e falou, pode deixar, eu vou te usar. Consegue entender isso? O nosso corpo é a manifestação dos 5 sentidos. Pastor, onde está isso? 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, e eu estou fechando a mensagem. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Verso 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, ou outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Adoração de homens. Todo homem carnal adora adorar homens, adorar líderes, adorar personalidades, jogadores, cantores. Todo homem carnal adora isso, porque dentro da igreja nós temos que ensinar e lutar contra isso, porque hoje tem adoração gospel. Adoração gospel. As pessoas pararam de olhar para Deus e a sua palavra e começaram a olhar para os pastores, para os apóstolos, para os cantores, para as cantoras, ou pasmo, pior ainda, dentro da igreja, adorando cantores do mundo, dançarinos do mundo, jogadores do mundo. Todo homem carnal se submete a isso. Ele falou aqui para a igreja de Corinto, eu não posso falar para vocês coisas espirituais e profundas, vocês são carnais, eu estou aqui, vocês estão querendo me adorar, disse Paulo. Vocês uns me odeiam porque adoram Apolo. Dizem, o meu pastor Apolo é melhor do que o pastor de vocês, o Paulo. Será que vocês já ouviram isso aqui no Brasil? Aqui em São José dos Pinhais? Aqui em Curitiba? Não, só na época de Paulo que existia isso. Paulo está dizendo aqui, ei, igreja, acorda. Você está alimentando muito a tua carne. Sabe para quem que estava pregando? Para os coríntios, irmão. Não está falando lá de Jerusalém, de Israel. Ele está lá para o lado da Grécia. E que jeito que eram os gregos. Veja as fotos dos gregos e veja as fotos de hoje em dia. Todo mundo sem camisa, barriga tanquinho, peitinho quadrado. Está errado. Estou aqui com meus professores, meus praticantes de exercício. Está errado. Não, o problema é quando eu estou de tanga, esticando meu músculo, e a minha alma é podre, o meu espírito é apagado, e o pastor Paulo estava dizendo, eu tenho que dar leite para vocês, porque vocês são carnais como os gregos. Vocês têm barrigas e peitos sarados, mas a tua alma é doente, e o teu espírito está apagado, porque a palavra de Deus só se discerne com um espírito aceso, uma alma equilibrada e um corpo sarado, porque você ama Jesus. A palavra de Deus não é contra o exercício físico. A palavra de Deus não é contra o psicólogo. A palavra de Deus não é contra jejum e oração. Ela é a favor das 3 coisas unidas. Eu não quero ser um pastor de homens que oram muito e se exercitam pouco e comem mal. Eu não quero ser pastor de homens que se exercitam muito, mulheres que se exercitam muito e não oram nada e com a alma podre lá, soltando nas rodas da família, dos amigos. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Eu quero pessoas equilibradas no espírito, na alma e no corpo, porque a palavra está dizendo para mim, santifique-os no espírito, na alma e no corpo. Seja santo no espírito, seja santo na alma, seja santo no corpo. Não coloque nada para dentro do teu corpo que desabone o Espírito Santo, que desagrade o Espírito Santo, que desonre o Espírito Santo. É para você exercer domínio sobre a planta. Não é para você espremer a cana, fazer cachaça e tomar dela e morrer embriagado. É para você exercer domínio sobre ela. Não é com o papinho de hoje em dia, crente maconheiro. Vai te lascar, meu irmão. É para você exercer domínio
não é para a planta te dominar, não é para o fumo te dominar, não é para a cerveja te dominar, não é para a uva te dominar. Crente querendo legalidade para ficar bebendo vinho. Que evangelho mais água com açúcar é esse? Que Bíblia que esse povo está lendo? Santifique no espírito, na alma e no corpo. Deus não está dando trela só para corpo, só para alma, só para espírito. Deus quer os três, porque Ele nos fez tricotômicos. Ele nos fez santo como Ele é santo. Deus quer que eu e você hoje possamos ser restaurados na nossa tricotomia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus quer que sejamos restaurados na nossa tricotomia. Bata com todo carinho no teu peito aí. Bate aí para você despertar para a vida. Diga assim, eu sou tricotômico. Diga, eu sou a manifestação da Trindade de Deus. Diga, eu sou um espírito. Que eu tenho uma alma. E eu habito num corpo. Está bem discernido isso aqui hoje, irmãos? Está gravado essa mensagem, não está? Assiste de novo depois, se ficou difícil. Anota ela, escreve ela. Melhore ela. Leve ela para o GD Líderes. Melhore ela. Ela não está sendo encerrada aqui porque ela tinha muito mais. Mas o horário não me é permitido aumentar. Mas outro dia a gente prega mais. A mensagem não está acabada aqui. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, verso 12. Joga na tela para nós. Porque a palavra de Deus é viva. Diga, a palavra de Deus é viva. E eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é mais cortante do que qualquer espada humana de 2 gumes, aquela que corta quando entra e quando sai, por cima e por baixo. Ela discerne o espírito, ela discerne a alma e ela discerne o teu corpo. A palavra de Deus tem resposta para todas as áreas, até daquilo que você não perguntou. A palavra de Deus tem resposta para até aquilo que você não perguntou. Tem resposta. Deus é a resposta para qualquer uma das tuas dúvidas. Deus é a resposta para o teu espírito. Deus é a resposta para a tua alma. Deus é a resposta para o teu corpo. Deus quer fazer de nós uma igreja com espírito, alma e corpo sarado, alinhado, cada um em seu devido lugar, no tempo certo e na quantidade certa. Tudo no tempo certo e na quantidade certa. Deus quer mudar em nós, mudar e transformar para que nós venhamos entender. Eu quero fechar isso aqui para você, falando qual é a diferença entre moral e caráter. O que a teologia fala sobre moral e caráter, para fechar essa mensagem agora? O que é moral? Moral é aquela lista de regras do que você sabe que não pode fazer e daquilo que você sabe que pode fazer. Isso é moral. Então a moral é essa listinha de atitudes e comportamentos. A Bíblia nos garante que chegará um momento em que a nossa moral será exposta. Nós iremos errar, nós iremos escorregar, nós iremos pecar. Então é aí que entra o caráter. Não chama uma pessoa de mau caráter porque ela errou. Uma pessoa porque errou, ela não é mau caráter. Ela é mau caráter quando ela insiste no erro, quando ela oculta o erro e quando ela permanece no erro. Aí ela passa a ser mau caráter naquela situação. E não existe pessoa sem caráter. Todo mundo tem caráter, ou é bom ou é mau. Porque o caráter vem de caractere. Caractere são pequenas frações da nossa vida, distribuídas em um quadro da vida. Você pode ser bom caráter na compra das coisas, você compra e paga, mas você pode ser adúltero. É pagador, não tem um nome sujo no mercado, mas já se sujou adulterando. Ou o inverso, não adultera, mas não paga ninguém. Gosta de ficar devendo, nome sujo. Estou dando só um exemplo aqui, poderia dar 50. Então, o que é o caráter? O caráter aponta de como eu reajo para aquilo que eu pequei. Uma pessoa não é mau caráter porque erra, ou bom caráter porque acerta.
Ele acerta porque na moralidade dele está escrito lá que o certo é fazer isso. Como que a pessoa passa a ser um bom caráter então? Quando aquela atitude ele não faz só para agradar os outros, ele faz porque a palavra de Deus está estabelecida agora no seu espírito. Ele tinha tudo para falar uma mentira e ele ia se sair aparentemente bem. Mas naquele momento muitas vezes parece que ele vai se lascar, mas ele diz a verdade sem ser grosseiro, porque ele sabe que a verdade faz parte do seu caráter e não apenas da sua moral. Quem conseguiu entender isso aqui? Tome cuidado para você não ser muito moral e mau caráter. Tome cuidado para você não ter uma boa moral perante a sociedade, mas diante de Deus, ser um mau caráter. Porque Deus, além de conhecer a tua moral, Ele conhece o teu caráter. Porque a palavra dele é a espada que discerne, junta, medula, alma, espírito e os corações dos homens, que outros homens não conhecem. Coração humano fala de caráter. Coração de homem fala, do homem e da mulher fala de caráter, porque ele diz, eu, o Senhor, esquadrinho o vosso coração. Eu esquadrinho, eu coloco o teu coração sobre uma folha de caderno de matemática, e quadro por quadro eu vou avaliar o teu caráter, e não apenas a tua boa moral diante dos olhos humanos. Tem muita gente que gosta de ter uma boa moral diante dos homens, e não está errado, é bíblico. Só que você não pode ser aquilo apenas que meus olhos veem. Você precisa ser aquilo que o Espírito Santo está esquadrinhando. O homem espiritual, ele é esquadrinhado pelo Espírito Santo. Deus está de olho no teu espírito. Deus está de olho na tua alma. Deus está de olho no teu corpo. Ajuste a tricotomia. Ajuste a tua leitura bíblica. Ajuste a tua oração. Ajuste a tua alimentação. Ajuste o teu exercício. Não é errado equilibrar as coisas. Equilibre as coisas. Só não coloque coisas exacerbadamente em cima de outras, subjulgando as outras e dizendo, não, porque eu sou assim. Não invente desculpa. Deus quer que você seja equilibrado, para glorificar o nome dEle, para você viver muito e muito bem sobre a terra. Muito e muito bem. Deus não quer que você viva muito e mal, e nem que você viva pouco e bem. Deus quer que você viva muito e muito bem. A promessa de Deus é 120 anos. Tem pessoa que diz, eu não. É porque já tem algum problema na alma. Porque quem está ajustado no espírito, na alma, e sabe que o teu corpo está correspondendo mediante o que a palavra de Deus nos garantiu, não importa se é com 60, 70, 80, 90 ou até os 120, sabe que está trilhando e está vivendo para a glória de Deus em todo o tempo. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu só sei que eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero ser um homem não reconhecido nas mídias sociais ou nas igrejas onde eu prego ou na minha igreja local como um grande homem de Deus. Não. Eu quero ser reconhecido dentro da minha casa. Para aqueles que me conhecem de perto, mas mesmo assim, eles não podem esquadrinhar o meu espírito. Eu quero ser reconhecido no céu e que lá no inferno tem uma placa escrito meu nome. Pastor, o senhor quer uma placa com o teu nome lá no inferno? Quero, escrito, procura-se. Ele é um perigo. Ele é um transformador de almas. Além da dele, ele influencia o espírito, a alma e o corpo de outros homens e mulheres. E lá no céu escrito, filho. O meu nome escrito filho. O teu nome escrito filho. O teu nome escrito filho, filha. Guarde o teu espírito. Renove o teu espírito, guarde a tua alma, renove a tua alma, guarde o teu corpo, renove o teu corpo. Você é a tricotomia de Deus nessa terra. Aleluia! Diga eu sou. Levante suas mãos, diga eu sou. A imagem e a semelhança de Deus nessa terra. Diga, Senhor Jesus, nesta noite eu entrego o meu espírito, a minha alma e o meu corpo totalmente nas tuas mãos.
E eu clamo ao Senhor, me ajuda, Senhor, a alinhar a minha tricotomia para glorificar a trindade do Senhor nessa terra. Que eu seja verdadeiramente a sua imagem e a sua semelhança, honrando e glorificando o nome do Senhor com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Mais forte, dê um aplauso ao Espírito Santo. Dê glória a Deus aí, diga aleluia. Porque Deus está nos restaurando no Espírito, na alma e no corpo. Deus está nos libertando. Deus quer nos fazer este povo, esta igreja saudável. A igreja que as pessoas vão olhar e vão dizer: esse povo é referência na terra. Esse povo influencia no espírito, na alma e no corpo. Esse povo, quando abre a boca, sai Bíblia. Esse povo, quando sai de casa, põe o joelho no chão. Esse povo se exercita. Esse povo come bem. Esse povo é diferente. Eles não ficam discutindo meios versículos da Bíblia, não. Eles são como Jesus é. Eles são como Jesus é. Referência em tudo. Sabe por que Jesus morreu com 33 anos? Porque em 3 anos ele fez tudo que ele tinha que fazer, manifesto no seu ministério. Mas ele passou 30 anos como homem, sendo filho dos seus pais, sendo um bom homem nessa terra. Todos nós conhecemos os 3 anos e meio de Jesus. Os 30 anos não está escrito, porque não tinha importância. Mas ele cumpriu. Ah, por que Jesus não viveu mais? Porque ele cumpriu o propósito dele. Então eu não sei quanto tempo você vai viver. Eu só sei de uma coisa: cumpra o propósito por que Deus te criou. Pode ser com 60, 80, 90, 120. Só que seja alguém que faça a diferença nessa terra. Seja alguém que tem o nome escrito no livro da vida. Entrega a sua vida a Jesus de verdade e tenha o teu nome escrito no livro da vida. Porque se você morrer cedo ou tarde, tenha o teu nome escrito no livro da vida. E leve pessoas a ter o nome escrito no livro da vida. Quem está aqui nessa noite e não tem convicção disso? Pastor, eu não entreguei minha vida a Cristo, eu não tenho convicção do meu nome estar escrito no livro da vida. Se eu morrer hoje, se eu for embora para casa e eu não fizer uma oração entregando a minha vida, eu não tenho essa convicção. Tem alguém aqui esta noite que precisa fazer essa oração de entrega da sua vida a Jesus, para que Jesus venha te ajudar nesse caminho dessa tricotomia de espírito, alma e corpo restaurado? Se você está aqui nesta noite, se existe algum homem, alguma mulher, algum jovem, alguma criança que está aqui essa noite e não tem convicção de ter o seu nome escrito no livro da vida, eu te dou a oportunidade de orar junto com a igreja, entregando a sua vida a Cristo. Se tem alguém aqui essa noite, levante sua mão e dá um sinal para mim e diga: pastor, eu não tenho convicção da minha salvação. Eu gostaria de entregar minha vida para Jesus. Você não está entregando a vida para amor e honra. Você não está entregando a vida para o Marlon. Você está entregando a vida a Cristo. E o próprio Cristo vai te encaminhar para um lugar saudável, seja aqui ou qualquer outro lugar onde Ele vai te levar para servi-lo. Mas eu prefiro que seja aqui, que aqui a gente vai poder cuidar de você. Mas o mais importante é que você tenha o teu nome escrito no livro da vida. Tem alguém aqui essa noite que gostaria de ter o seu nome escrito no livro da vida, entregar a sua vida a Cristo, entregar seu coração e sua mente totalmente a Jesus? Se você está aqui, levante sua mão e me dá um sinal que eu quero orar por você. Se não tem ninguém, eu vou dar a bênção apostólica e você vai poder ir para sua casa. Mas se tiver alguém, levante sua mão e venha. Porque hoje é o dia da mudança da sua vida. E Deus vai te curar no espírito, na alma e no corpo. Tem alguém? Levante suas mãos assim no sentido de receber. Que eu vou abençoar a tua vida para você ir para sua casa. Que você saia daqui essa noite melhor do que você entrou. Que você saia daqui essa noite com o seu entendimento aberto.
E que você tenha clareza da palavra de Deus. E que você possa ter uma semana cheia do Espírito Santo. E que você permita que o Espírito de Deus renove o teu espírito, renove a tua alma e renove o teu corpo. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo esteja hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Uma semana de vitória. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.